Falou para você que acompanha tudo sobre futebol em O Gol ogol.com.br. pelo Meu nome é Mundo. Carlos Ramos e está começando o O Gol pelo Mundo, podcast sobre futebol internacional do site O Gol. Além de tudo o que aconteceu pelos principais campeonatos do mundo, teremos hoje como convidado o atacante brasileiro Thiago Leonço, que joga no RF na Liga Hongkonguesa. Comigo hoje, Caio Fiuza, Rian Gomes e Paulo Mangerotti. E vamos direto para o nosso primeiro quadro, que é o que rola por aí? E no que rola por aí, Rian Gomes vai trazer pra gente um destaque na Turquia, né, Rian? É isso mesmo, Carlos. Vamos direto pro Turcão. Um salve você, a todos os amigos da mesa e os nossos ouvintes, é claro, de podcast O Gol. Vamos falar aqui do nosso querido Turcão, o Trabzonspor, rapaz. Assumiu a liderança do Turcão nesse último final de semana, após uma arrancada inacreditável nos últimos 7 jogos, um empate e 6 vitórias. 6 vitórias consecutivas. O Trabzonspor, que não iniciou bem a temporada, inclusive fez uma campanha pífia na Europa League. Nos 6 jogos foi um empate e 5 derrotas, não venceu ninguém, mas tem nessa recuperação no campeonato turco e alcançou a liderança neste último fim de semana, onde a equipe do Sivasspor, que segurou a liderança por muito tempo, foi até meu destaque aqui um tempo atrás, acabou não aguentando a pressão, caiu. Lembrando que a equipe do Trabzonspor tem um jogo a menos, assumiu a liderança, mas tem apenas 21 jogos, enquanto os demais, o Istambul, que é o segundo colocado, tem 22, assim como o Galatasaray, que também vem numa remontada muito interessante nesse campeonato turco. Vale lembrar que esse time tem 2 brasileiros em seu elenco. Na zaga tem o nosso querido Manuel. Quem não lembra do Manuel, recentemente esteve no Corinthians, jogador do Cruzeiro. Enfim, teve toda uma polêmica da transferência ou não. Foi para a Turquia, representando agora o Trabzonspor. E no meio campo temos o meia Guilherme Marques, ele que inclusive fez 2 gols na penúltima rodada, vem ajudando bastante o sistema defensivo. Ele que é um volante, faz muito bem essa transição. Então tá aí o meu destaque desta semana, é o Trabzonspor, que vai de vento em popa no Turcão, assumindo a liderança da competição. Todo mundo está com salário atrasado, como todo mundo fala por lá, mas pelo menos dentro de campo o Trabzonspor vai se destacando e é o primeiro colocado do campeonato turco. Carlos Ramos. Obrigado, Rian Gomes. Só para falar, Carlos, que a partida no final de semana foi a estreia do Manuel. Manuel, ex-Cruzeiro, como o Rian trouxe para a gente, ele foi apresentado junto do Guilherme Marques e o zagueiro português Manuel. No time também tem o Obi Mikel, que era jogador do Chelsea, o nigeriano, e o Daniel Sturridge, inglês. E por falar em equipe que lidera, a gente vai sair da Europa para ir para a Oceania, onde o nosso Caio Fiuza vai trazer o destaque dele, né, Caio? É isso mesmo, Carlos. Lá, Carlos, Paulo e Rian. O meu destaque vai para o Sydney FC, atual campeão australiano, né, que vai liderando o campeonato do país com 40 pontos em 15 jogos, uma campanha muito boa de 13 vitórias, um empate e uma derrota. O segundo colocado é o Melbourne City, que tem 30 pontos, só que a diferença aí, no caso, é que o Sydney disputou 15 partidas e o Melbourne 18. Então, é uma liderança bem sólida já, líder disparado da competição. E no elenco do Sydney, né, entre 24 jogadores, acredito que o nosso ouvinte, nem mesmo a gente conheça tanto assim os jogadores australianos, o jogador que tem mais nome é o alemão Alexander Baumjohann, ele que em 2017 teve uma rápida passagem pelo Coritiba e em 2018 jogou pelo Vitória da Bahia. Então, é o jogador assim, de mais nome, né, nessa equipe do Sydney FC, que já teve, alguns anos atrás, o Alessandro Del Piero no elenco. Legal demais. Então, o Sydney, mais uma vez, liderando aí o nosso campeonato australiano. E é o destaque do Caio Fiuza desta semana. A gente agora vai voltar para a Europa com o nosso Paulo Mangerotti para falar de uma equipe que vem sendo destaque há muito tempo, né, Paulo? Pois é, Carlos. Olá, Caio, Rian, amigos da mesa. Meu destaque dessa semana é o Getafe, já foi tema aqui algumas vezes, já falamos do Daverson anteriormente, que fez a transferência para o Getafe nessa janela de transferências, mas no final de semana o Getafe fez uma grande partida contra o Barcelona, perdeu, mas poderia ter empatado, até ganhado, teve um gol anulado pelo VAR, um quase gol que o Ter Stegen salvou em cima da linha, e um jogo muito bom, foi um jogo muito bom de se ver, né? O Getafe fez uma grande partida, o Kennedy, brasileiro, que está lá também junto do Daverson, entrou no segundo tempo e foi uma das peças importantes para o Getafe quase conseguir esse empate, essa virada. Ele entrou junto do espanhol Ángel Rodrigues, que foi o autor do gol. Mas melhor do que eu que fiz a cobertura do jogo para falar,
temos aqui nosso querido companheiro de mesa, Rodrigo De Brum, que assistiu em loco esse confronto, então eu vou deixar para ele falar um pouquinho dessa experiência também. Ele veio só para jogar na cara da sociedade, que ele passou um tempo em Barcelona e acabou vendo esse jogo, né, Rodrigo? Um tempo, 3 dias, mas passei. O jogo foi muito bom. Não foi muito bom. O jogo foi o quê? Sorte que você viu um jogo... Exato, mas assim, o Getafe me surpreendeu. É óbvio que eles adotaram aquela postura de mais esperar o Barcelona e sair nos contragolpes, e isso se provou óbvio, certo? O atacante, o Angel, fez um belo gol, gostei do gol dele. O Messi eu achei meio apagado. Teve ali aqueles lampejos dele, mas na maior parte do tempo no jogo ele ficou na ponta direita. Eu confesso e não saiu que muito dali. Eu e o Rian torcemos pro Messi não jogar nada, que a gente viu o Messi na Copa América mal, a gente torceu pra você ver o Messi mal também, para não dar sorte. Eu vi o Messi rabugento na Copa América, reclamando de tudo, velho, reclamando de gramado, quase cuspiu na minha cara, né? Não gostei muito não. Mas aqui, o Getafe, que é terceiro colocado no Campeonato Espanhol, ele faz um bom Campeonato Espanhol, mas eu acho que o nosso ouvinte quer ouvir um pouco mais da experiência sociológica, Rodrigo De Brum, de como foi ver o jogo no Camp Nou. Olha, vou te dizer que é um dos estádios mais silenciosos que eu já fui na minha vida. Eu não sei se é pela quantidade enorme de turistas, mas muito silencioso. Só tem uma ala ali do estádio que é atrás do gol, ali mesmo embaixo, pertinho do gol, que é um pessoal que puxa ali alguns cantos e tal, e é só. O que eu pude notar, assim, pelas reações da torcida do Barcelona, é que eles estão num momento, assim, como que eu posso dizer? Eles estão ali mesmo desgostosos com o Barcelona. Depois que acabou a partida, eu vi alguns torcedores fazendo gesto de banana para a equipe. Que torcedor coxinha, né, velho? Coxinha. Eu vi assim, gesto de banana. Eles estão mesmo insatisfeitos. Na Inglaterra, nego mostra logo o órgão sexual no meio mostra o órgão reprodutor na alegria, né? Mas eu notei que a torcida do Barça está assim, mesmo insatisfeita com o futebol que o Barcelona vem apresentando. Para o padrão do Barcelona, claro, é um nível baixo. Mas ainda assim eles estão na briga pelo título, entende? Então não sei se era para eles estarem assim tão irritados com... Eu vou concordar aí com o Rodrigo, porque eu já tive a oportunidade também de ver um jogo do Barcelona em loco. Foi na Liga dos Campeões, temporada 16-17. Foi na primeira rodada, o Barcelona ganhou do Celtic por 7-0 e só tinha um pedaço da torcida atrás do gol, acredito que é a parte mais fanática, né? Vibrando bastante, o resto do estádio bem quieto, tanto estava quieto que dava até para ouvir a torcida do Celtic, mesmo tomando um baile dentro de campo, né? O Celtic teve até um pênalti no início do jogo que o Dembélé, se eu não me engano, que hoje está no Lyon, ele perdeu, e depois foi um massacre do Barcelona. Estava dando para escutar a torcida do Celtic, então isso acredito que seja algo comum nos jogos do Barcelona, essa torcida mais quieta, assim. Eu até vi uma pesquisa, se não me engano, algum tempo atrás, que o Barcelona tinha uma das maiores porcentagens de torcedores de fora, né? Que não são de Barcelona, não são espanhóis que vão ao seu estádio. Então, talvez isso explique um pouco dessa torcida fria. Interessante. Depois de você jogar na nossa cara, você vai embora, né, Rodrigo? É isso, a participação é bem especial e rápida hoje, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, Rodrigo. Obrigadão. O Rodrigo é o nosso brasileiro pelo mundo. A gente agora vai para o nosso quadro, que é o Brasileiros pelo Mundo. E a gente continua na Espanha. Agora o nosso Paulo Mangerotti vai trazer um destaque de uma equipe que vem surpreendendo a todos por lá, né, Paulo? Exatamente. Vou falar do Mirandês, mais precisamente do Matheus Aias. Matheus Aias é um atacante brasileiro, né? Ele foi revelado pela Ponte Preta e faz carreira no futebol espanhol. Passou pelo Granada, pelo La Oia, Fuenlabrada, Valência e agora está desde a última temporada no Mirandês. Está emprestado pelo Watford da Inglaterra. O Matheus Aias, ele tem 8 gols em 23 jogos, pode não parecer muita coisa, até porque na segunda divisão, que é onde o Mirandês está, ele marcou apenas 2 gols, mas o destaque do Matheus Aias é o que está fazendo ele ganhar um destaque até nacional em relação a isso, é porque na Copa do Rei, em que o Mirandês, clube da segunda divisão, chegou nas semifinais, o Matheus Aias é o vice-artilheiro da competição, tem 6 gols em 6 jogos na Copa do Rei. Né, o Mirandês sonha aí com um título inédito, sonha em chegar na primeira vez na final da Copa do Rei contra a Real Sociedad. Perdeu o primeiro jogo por 2-1. Gol de quem? Gol de Matheus Aias. Gol de quem? Gol de Matheus Aias, que é aí um destaque, né? Um jogador
que nós podemos falar que não conhecemos muito, né? De fato, na última temporada ele fez 11 gols em 40 jogos, não é propriamente um artilheiro, mas parece gostar da Copa do Rei, onde tem se dado bem. Maravilha, Paulo Mangerotti, mirandês, a grande surpresa da temporada do futebol espanhol. E agora a gente vai continuar na Europa, mas vamos para a Suíça, que o nosso Caio vai trazer um brasileiro que se destaca por lá, né, Caio? Isso, Carlos. Meu destaque é o Lucas Alves, zagueiro do Luzerne, da Suíça. O Luzerne que vem numa recuperação, né, nos últimos jogos, vem de 5 vitórias consecutivas, as 3 últimas, inclusive, não sofrendo gols. Venceu o Young Boys por 2-0, venceu... Aí vocês vão me desculpar, porque meu alemão, italiano, não sei, não está afiado, mas acredito que seja o Neuchâtel Xamax. Que loucura! Vitória do Luzerne por 1-0 e vitória sobre o St. Gallen por 1-0. Das 29 partidas do Luzerne até agora na temporada, o Lucas Alves jogou 27 e foi titular em todas, né? Já é a 4ª temporada dele na equipe, ele que no Brasil teve passagem, começou no Corinthians, né, na base do Corinthians, passou pelo Olaria, pelo Ipatinga, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Então, o meu destaque é o Lucas Alves, que tem sido até bem elogiado pela imprensa suíça. Ele é um dos 2 brasileiros do elenco, além dele tem o atacante Rieder Matos, que teve uma passagem bem breve pelo Palmeiras. Maravilha, então nosso destaque suíço, sem dificuldade para falar aí os nossos nomes. Como é que é o nome do time, Caio? Eu vou colocar o Caio para se complicar mais uma vez. Bom, vamos lá, vamos tentar. Eu acredito que seja Neu ou Neu, né? Se for pro alemão, acho que já vai mais pro Neu. Acho que é Neuchâtel Xamax. Que loucura. Agora, falando em dificuldade para falar nomes e tal, a gente vai pro futebol árabe com o nosso Rian Gomes, né, Rian? Exatamente. Mas graças a Deus, essa semana eu não vou ter tanta dificuldade, não. Porque eu vou falar do brasileiro que já há algum tempo vem fazendo sucesso para aquele lado de lá do nosso planeta. É o nosso querido Romarinho. Romarinho, ele ex-Corinthians, fez sua fama no Corinthians, vem fazendo mais uma temporada muito regular e muito consistente no Al Ittihad da Arábia Saudita. Nesse último fim de semana, inclusive, ele vai ser personagem do nosso Tem Gol Brazuca, até porque ele fez um golaço de letra, né, um bonito gol contra o OC Saf do Marrocos e garantiu a sua equipe nas semifinais da Liga dos Campeões Árabes. Lembrando que o Al Ittihad não vai bem das pernas no Campeonato Saudita, é verdade, é apenas o 13º colocado num campeonato que só tem 16 clubes. É até estranho ver o time da tradição do Al Ittihad passando por essa fase, um campeonato que é liderado pelo Al Hilal, mas o Al Ittihad não vai bem na Liga Nacional não, mas em compensação, na Liga dos Campeões Árabes, o Romarinho é um dos artilheiros, é o vice-artilheiro da competição, são 5 jogos e 5 gols. Ele também está no top 10 scorers, né, no top 10 de artilheiro da Liga Nacional, apesar da campanha ruim da sua equipe. Ele marcou 8 gols na posição 7 na artilharia. Ele só ia falar da ruindade da equipe, né? É verdade, mas com todas essas dificuldades, o Romarinho vem sendo aí um dos destaques em mais uma temporada, né, ao todo. Nessa temporada de 2019-2020, ele atuou em 27 partidas e marcou 15 gols, é uma média muito interessante para um atacante, além de 6 assistências. Então é um jogador que se mantém bem, né, no futebol árabe, marcando sempre os seus golzinhos, e fez um golaço aí nesse final de semana, classificando o Al Ittihad para as semifinais da Liga dos Campeões Árabes. Ele fez o golaço e ainda deu uma provocação no maior rival aqui, ele não esquece do Corinthians, né? Tá sempre em contato com os torcedores. Ele, inclusive, fez um golaço de letra muito parecido também contra o Palmeiras, quando jogava no Corinthians. Ele até fez uma publicação no Twitter, dando aquela sacaneada na torcida palmeirense, falando que isso lembra ele, traz boas lembranças. Então tá aí o Romarinho, sempre muito, como eu posso dizer, sapequinha, né? Dando aquela provocada e se destacando no futebol árabe, Carlos Ramos. Muito bem, Rian Gomes, falando de gols, golzinhos e golaços, a gente vai para o nosso próximo quadro, que é o... Tem Gol Brazuca. Tem Gol Brazuca na Liga dos Campeões Árabes, a gente falou dele agora há pouco. O Romarinho marcou o gol da vitória do Al Ittihad sobre o Saf. E tem gol no Gregão, rapaz, o Campeonato Grego. João Figueiredo marcou mais uma vez para o OFF na vitória sobre o seu adversário, que eu não vou lembrar o nome, mas acho que é o Atromitos, pelo placar de 1-0. E tem Gol Brazuca também do Leandro Damião, sempre ele. Marcou um dos gols da goleada do Kawasaki Frontale sobre o Shimizu, por 5-1.
É hoje, mas na verdade foi ontem que Ludmilla marcou um gol na goleada do Atlético de Madrid sobre o Levante por 4-1. E o Matheus marcou na vitória do Nagoya Grampus sobre o Kashima Antlers por 1-0. Tem gol brazuca em Malta. Rodolfo Soares, do Guezira, fez um gol na vitória de 3-1 sobre o Balzan em Malta, claro. Geise fez 2 gols do Madrid FC no empate em 2-2 com o Tenerife. E depois de tantos gols brazucas aí pelo mundo, a gente vai falar com um brazuca que tá pelo mundo, é o Thiago, que ele tá em Hong Kong, na verdade mora na China, mas joga na Liga de Hong Kong, no nosso próximo quadro, que é o Entrevista o Gol. E o entrevistado do Gol pelo Mundo desta terça-feira é o atacante brasileiro Thiago de Leonço, ele que joga atualmente no RF de Hong Kong e antes começou no Rio Grande do Sul, passou por Portugal, Dinamarca e Chipre. Colocar na roda aqui o Rian, que vai fazer a primeira pergunta para o Thiago. Primeiramente, introduzindo aqui o Thiago. Tudo bem contigo, Thiago? Tudo beleza, graças a Deus. Rian Gomes, coloca o Thiago na roda aí. É isso aí, um salve Carlos Ramos, amigos da mesa, principalmente ao nosso Thiago de Leonço, um prazer falar contigo, cara, sou o Rian Gomes. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a tua carreira, trazer uma linha do tempo da tua trajetória no futebol até aqui. E é claro, quero saber um pouco do teu início. Você que teve a passagem pelo Lajeadense, né, no início da tua carreira, depois jogou no Novo Hamburgo, o time da tua cidade. Queria que você falasse um pouco sobre esse teu início no futebol, como foi, conta pra gente. E depois a tua primeira experiência já fora do país, jogando em Portugal. Queria que você fizesse uma avaliação da tua primeira passagem fora do país e esse teu início aí no Rio Grande do Sul. Bom, cara, prazer, Rian. Prazer estar falando aí com vocês. E o começo, né, que daquele jeito. Jogador de futebol, vocês sabem como é que é. Sempre uma dureza. Mas, enfim, eu saí do Novo Hamburgo, eu estava no Novo Hamburgo, saí do Novo Hamburgo, fui para o Lajadense para me profissionalizar como jogador de futebol. E joguei, se eu não me engano, agora de tempo eu sou meio ruim de memória, viu? Mas, se eu não me engano, eu joguei um ano e pouquinho no Lajadense como profissional ali. Foi um começo assim de bastante aprendizado. Foi bom para minha carreira. E logo depois eu fui pro Novo Hamburgo. Eu voltei pro Novo Hamburgo para jogar as categorias do sub-19. Aí do sub-19 eu fui para o profissional. Aí onde eu disputei um gauchão e onde eu fui para Portugal, no Santa Clara, uma ilha lá de São Miguel dos Açores. Eu fui para o Santa Clara, onde eu fiz uma temporada, se eu não me engano, com 35 jogos. E creio que foi a virada da minha carreira, essa ida para a Europa. Primeiro clube muito bom, né? Na Europa, pagava em dia, assim, né? Porque esse é o maior problema dos jogadores de futebol hoje. Pagava em dia. Depois eu me transferi para outro clube de Portugal. Joguei basicamente 2 anos, 2 temporadas e meia lá. Joguei 5 meses no Leixões de Matosinhos. Fiquei lá 5 meses, os 5 meses sem receber. E, enfim. Aí depois... Só no Brasil esse problema, hein? Exatamente. Aí eu fiquei os 5 meses sem receber, e aí depois eu fui para o Farense, de Faro. Então eu fiz Portugal uma ilha, né? Fora mesmo do continente português. Aí eu fiz Porto, que é o norte, e fiz Algarve, que é o sul. Né? Pelo menos pegou uma praia, né? Exatamente, é. Aí eu joguei no Algarve, joguei 6 meses também. E depois do Farense pagava certinho, não pagava muito, mas pagava certinho. E depois do Farense eu fui para Dinamarca, que foi melhor pagar pouco e pagar, né? Exatamente. E, enfim, aí depois do Farense eu fui para a Dinamarca. Na Dinamarca eu fiquei 2 temporadas, 2 anos, que é um futebol totalmente diferente do que eu tinha vivido antes, jogado, no caso. É um futebol de muita força, né? E pouca técnica. Assim, quem tem técnica e força se destaca lá. Eu consigo, na minha opinião, consigo dizer isso. E, enfim, na primeira temporada não fui tão bem, na segunda já consegui muito bem. Creio que ali foi onde foi o meu ápice, assim, da minha carreira até agora, quando eu pude fazer 20 gols numa temporada. Pois é, Thiago. Pegando um gancho na sua passagem pelo Vendicel, correto?
Ventsyssel. Isso. Pegando um gancho na sua passagem pelo Ventsyssel, na segunda temporada, né, você foi o artilheiro do clube e o clube quase conseguiu acesso para a primeira divisão, né? Foi eliminado no playoff. Queria que você falasse um pouquinho mais dessa experiência na Dinamarca. Você falou um pouco da característica do futebol, mas como que é também? Você passou, né, por toda essa experiência em Portugal e aí na Dinamarca, uma nova língua, um clima já completamente diferente, o futebol também diferente, como você falou, e né, a liga, né, completamente diferente também na segunda divisão da Dinamarca. Conta pra gente um pouco de como foi essa passagem lá. Sim. A Dinamarca, muito bom. Foi um país que eu gostei muito de morar, de jogar, apesar do frio, né? Eu cheguei lá, nunca tinha visto neve na minha vida. Eu cheguei lá com -11, né? E um detalhe, eu fui para a Dinamarca para fazer teste. E eu cheguei lá com a temperatura de -11 graus, com a neve de uma altura assim até meu joelho. E eu nunca tinha visto neve na vida. A gente jogava, na época que eu cheguei foi janeiro, então é inverno bem rígido lá. Isso, bem forte. E, enfim, consegui passar no teste, eles gostaram de mim. Assinei um contrato de 1 ano e pude ficar lá, joguei uma temporada pelo Ventsyssel. Aí no outro ano eu renovei e daí foi o ano onde eu pude fazer mais gols. Eu morava numa cidade do norte, então quanto mais norte na Dinamarca, mais frio, né? E enfim, foi um tempo de aprendizado. Eu antes de ir para a Dinamarca, quando eu fiquei nesse período de tempo que eu só joguei meia temporada em Portugal, no Leixões, eu fiquei cerca de 6 meses em casa. Nesses 6 meses eu resolvi fazer um curso de inglês em casa, enfim, um curso qualquer aí. E eu fiz o curso de inglês pensando curso futuramente que eu poder. Sim, bom, me ajudou bastante. Mas enfim, me ajudou bastante, porque esse curso ali, eu pensei, já que eu estou fazendo nada, vou fazer esse curso aí. Aí eu fiz e acabou que depois de 6 meses eu tive que usar o meu inglês, né? Aí me adaptei rápido, morei com um jogador dinamarquês lá, que ele era meio dinamarquês, meio nigeriano, meio inglês, ele era tudo meio, ele não tinha nacionalidade quase. Mas, enfim, o inglês dele era muito bom. E eu falei para ele assim, tu me ajuda no inglês, aí se eu falar alguma besteira, não me interessa, tu vai dar risada, o que vai acontecer, mas tu me corrige aí. E ele falou, não, beleza. E daí foi assim que eu fui aprendendo, e graças a Deus saí de lá falando um inglês muito bom, né? E aí a minha passagem pela Dinamarca foi bem boa, foi bastante boa. A gente fez um bom campeonato, estava brigando para subir até a última rodada, né? Na última rodada a gente fez quase um confronto direto com o segundo, acho que a gente estava em segundo e o clube e o Obro, que acabou subindo direto, estava em primeiro. E a gente perdeu esse jogo fora de casa e daí a gente foi para os playoffs. Os playoffs a gente pegou o Horsens, que hoje eu não sei se ele está na Superliga, que é a primeira da Dinamarca, ou na primeira divisão. Inclusive tem o seu amigo nigeriano, que é o Ayo Okosun. Esse, exatamente. E então a gente pegou eles, o Horsens, e a gente empatou fora de casa, né? Empatou fora de casa 0-0, e em casa a gente saiu ganhando o primeiro tempo, até eu fiz o gol, saiu ganhando o primeiro tempo 1-0, e a gente empolgou, achou que ia dar, e acabamos tomando a virada, tomando 3-1, e acabou a gente não conseguindo a classificação para a Superliga nesse ano. Mas foi um ano muito bom, sim. Foi um ano que eu esperava dar um salto grande assim, na minha carreira, que, enfim, não foi o que eu imaginei, pulando depois para o Chipre, né? Onde eu tive a minha passagem de 6 meses. E antes de falar do Chipre, o Caio queria emendar sobre a Dinamarca, né, Caio? Exatamente. Thiago, muito prazer estar falando contigo. Até falando sobre a Dinamarca, a gente sabe que é um dos países que tem a melhor qualidade de vida, né, no mundo aí, principalmente Dinamarca, Suécia, esses países mais ao norte da Europa. Você já falou um pouco, né, sobre a sua passagem lá, na questão também da temperatura.
mas eu queria que você fizesse destacasse aspectos positivos e negativos, né? Além dessa questão da temperatura, se teve mais alguma outra dificuldade, algum outro problema que você encarou por lá, e também a parte positiva de jogar num país como a Dinamarca, porque a gente vê, né, os jogadores quando surgem aqui no Brasil, geralmente eles querem ir para os grandes centros, né? Espanha, Itália, Inglaterra, e a Dinamarca acaba não sendo um destino muito visado pelos jogadores. Então, a Dinamarca é um país que tem uma liga muito boa. Na realidade, a segunda liga e essa Superliga são muito boas. Como tu mesmo disse, ela está entre os países com a melhor qualidade de vida, né? E, enfim, eu vivia com pouco, porque o meu salário era relativamente baixo, né? Porque o custo de vida é muito alto na Dinamarca, muito alto mesmo. Aluguel, comida, é tudo muito alto. Imposto, o imposto da Dinamarca é 48%, para vocês terem uma noção. Eu recebia meu salário pela metade, né? Eles me ofereciam salário bruto sempre, e aí quando vinha descontado, vinha pela metade. Já sabia Mas daí, quando tinha enfim, assinado o contrato? sim, eu sabia já. Mas sempre dá aquele baque, né? A gente nunca espera. 48% não é. No Brasil, hoje, o máximo é 27, né? 27, alguma coisa. Mas era um país muito caro de se viver, mas muito bom, entendeu? Sempre me provia tudo que eu necessitava, em termos, preciso ir no médico, preciso ir no dentista e essas coisas. Mas a única coisa ruim mesmo, eu creio que foi a temperatura e o imposto, que era muito alto da Dinamarca, porque o resto era muito bom. Não tinha nem um ticket de refeição aí para ajudar? Não, o clube fornecia alimentação. Só que eles forneciam alimentação só para, por exemplo, treinava à tarde, eles davam a janta. Ou treinava de manhã, eles davam o almoço, entendeu? E aí depois o bolso doía. Não, doía, mas eu era malandro, brasileiro malandro, eu levava sempre aquela marmitinha. Opa! Pro outro dia, eu levava a marmitinha, aí todos os outros jogadores dinamarqueses, enfim, começaram a ver e começaram a trazer um pote junto. Mas foi boa a experiência lá, eu gostei muito. O meu inglês cresceu muito lá. E, enfim, foi uma liga que eu creio que eu gostei muito porque eu consegui bem fazer gol, né? Porque atacante vive de gol, sabe como é que é? Mas ninguém te perguntou, no primeiro dia que tu levou a armamento, ninguém te perguntou, não? E aí, o que é isso? Não, eles não perguntavam, tinham medo, porque também cara, eles respeitavam estrangeiro. Aí um dia o diretor, como viu que todo mundo estava trazendo marmita, acho que o cara da cozinha começou a reclamar, o diretor veio falar para não trazer. Mas eu falei, eu vou continuar trazendo sim. Eu não quero saber, não. Muito bom, Thiago. E, Thiago, aproveitando agora para a gente sair um pouquinho da Dinamarca, isso é uma passagem rápida pelo futebol cipriota, né? Queria que você contasse um pouquinho de como foi ir para o Chipre, como surgiu essa oportunidade de ir para o Limassol e por que você ficou lá só meia temporada, certo? Isso. Cara, surgiu isso depois dos 20 gols, né? Claro, o meu objetivo era eu jogar uma primeira divisão de qualquer país. Qualquer país não, um país relativamente bom, né? Eu queria permanecer na salário Dinamarca. de preferência. Isso. E tivesse imposto que melhor. pagasse um pouquinho melhor, né? Porque que não precisasse de marmita também. Isso, exatamente. O que pagasse um pouquinho melhor, porque foram 20 gols. 20 gols, relativamente, não é tão fácil se fazer numa temporada. Enfim, esse era meu intuito, era ir para uma primeira divisão. Eu queria permanecer na Dinamarca, porque eu tinha gostado muito de viver lá, mas os clubes da primeira divisão não valorizavam jogadores vindo da segunda, entendeu? Aí eles ofereciam um salário relativamente um pouquinho a mais do que eu ganhava. E eu estava na minha cabeça pensando, não, eu quero ganhar muito mais.
E aí, enfim, aí eu fiquei rejeitando proposta dos clubes da Dinamarca e não aparecia mais nada, até que apareceu essa do Chipre, do AEL Limassol. Uma proposta muito boa e de 3 anos de contrato. E só que eu fiz a minha pesquisa, aquela coisa, né? Eu pesquisei com quem já jogou lá. Já meteu no Google lá? Já meti no Google. Sabia que era um clube de massa, tinha uma torcida muito grande, sabia que era uma primeira divisão, né? De uma liga de primeira divisão, uma liga difícil de ser jogada por causa dessa pressão, né? Um nível já mais alto a ser jogado. Quando eu cheguei lá, eu já pude ver isso também. E também sabia da dificuldade de pagar, né? Eu fui lá já sabendo que poderia ficar, sei lá, 2 meses sem receber, recebia 1, né? E, enfim, chegando lá não foi diferente, né? Chegando lá, eu entrei em 2 jogos, eu acho, né, do campeonato, e no terceiro, bem no clássico, o treinador que era português, que foi ele que me levou, né? Que ele me ligou e coisa arada, enfim. E me levou, ele me colocou no clássico, que é contra o Apollon Limassol contra a AEL Limassol. Eu jogava pelo AEL Limassol. Ele me colocou e primeiro tempo truncado, segundo tempo, e torcida. Tinha, eu acho que, sei lá, umas 30 mil pessoas no estádio. Eu jogava para 1.500 pessoas ali na Dinamarca, na segunda divisão. Foi o seu primeiro público no estádio. Isso. E a torcida era louca, enlouquecida, vocês não têm noção. De eles se matar, invadir campo, brigar, as 2 torcidas. Depois eu vou contar a história que aconteceu contra o Apoel lá, de um outro jogo. Importante. E aí, enfim, esse jogo eu acabei fazendo um gol e... Bom, fazendo gol contra o maior adversário, o derby deles lá, né? Acabei caindo na graça da torcida lá. Aí era aquela coisa, aí tu ia em restaurante, não pagava, porque só, De Leonço, não, aqui tu não paga, e coisa arada. E daí eu já parti da marmita para não pagar no restaurante. Cresceu na vida, aí eu já vi vantagem, né? Aí, enfim, daí depois eu sei que eu fiz, eu acho que 3 jogos, 3 gols seguidos, um negócio assim, e depois eu não fiz mais. Aí eu disputava a posição com outro atacante, um espanhol, que era centroavante. E aí, o treinador fazia assim, se tu jogava um jogo e não fazia gol, ele trocava. Aí a gente ficou revezando, eu e o espanhol. Até que eu fiquei no banco. E nisso surgiu um empresário australiano perguntando se eu queria ir jogar na Ásia. Eu falei, quero. Claro que eu quero. Né? Sabia que na Ásia tinha dinheiro. Falei, quero. Ele falou, não, então espera aí que daqui uns dias eu te mando uma proposta. Eu falei, opa, então tá. Daí passou um mês, aí ele conversava com o diretor do clube que eu tava ali, do AEL, e nesse meio tempo eu não jogava, e ele falou pro diretor, se o cara não jogar, eu não vou conseguir arrumar proposta para ele. Aí o diretor, não sei se ele mexeu os pauzinhos dele, eu sei que um dia eu tava na pré-eleição, lá nem esperava jogar, e o treinador falou, e o Thiago na frente, que o centroavante sempre o último a falar, né? Aí falando, e o Thiago de centroavante. Eu falei, putz, tá bom. Aí joguei esse jogo, acabei fazendo 2 gols no jogo, a gente ganhou 2-1, e foi num sábado, se eu não me engano, o jogo, ou domingo. Eu sei que na segunda-feira o empresário australiano já veio com a proposta do clube que eu tô aqui. Uma proposta boa, alta, e eu falei, eu falei, não, vamos, onde é que eu assino? Vamos agilizar isso aí. Só que daí teve o outro galho, que era o pagar para o clube me liberar, né? Aqui o AEL lá do Chipre. E daí o presidente lá do AEL fazia um doce lá, não tinha dinheiro para pagar, tava 2 meses atrasado o salário já. E ele falando, não, que o Thiago não sei o que, é importante. Eu nem jogava. Fez um doce. Eu sei que eles chegaram num acordo lá, graças a Deus eu consegui vir, porque, enfim, foi uma passagem, assim, por um clube bom, de primeira divisão, mas onde eu não me sentia bem, entendeu? Não me sentia bem lá no Chipre, eu queria sair.
Aí surgiu essa oportunidade, eu vim para cá, para esse clube que eu estou agora, que é o Guangzhou RF de Hong Kong, né? A nossa base é na China, mas jogamos o campeonato de Hong Kong. Ô, Thiago, antes do Caio emendar aqui para falar um pouco sobre a torcida, quais que eram exatamente as dificuldades que você passou no teu tempo no Chipre? No Chipre, cara, a maior dificuldade foi os atrasos de salário, porque era uma vida muito cara de se viver lá, porque é um país turístico, né? Como se fosse, para vocês terem uma noção, uma ilha da Grécia, assim, mais ou menos, como se fosse, que é um país meio assim, que vive só de turismo, então era bem caro de se viver lá. E o clube atrasou muito o salário. E aí teve uma pressão assim, psicológica, porque também não era fácil, eu já não jogava, né? Eu fiquei um tempinho sem jogar, que o treinador não me colocava. E eu fiquei com aquela coisa, eu quero ir embora, né? Me bateu aquela neura lá, que às vezes o jogador tem essas coisas. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. E daí o cara veio do nada no Instagram para mim, esse aí. Tu quer? E eu falei, quero. Aí veio com a proposta, emendou isso tudo. Foi muito rápido, assim. Tipo, foi 2 meses, ele falou comigo. Ele falou comigo e em 2 meses já surgiu a situação, a gente resolveu. E eu fui para o clube lá agora que eu estou aqui em Hong Kong. Thiago, ia aproveitar que você mencionou, né, a parte de torcida. Você passou por diferentes países, né? Pegou diferentes torcidas. Queria que você comentasse um pouco sobre a paixão dos torcedores nesses locais que você foi. Você já até falou um pouco sobre isso, mas pegando como um exemplo, né, que no Brasil o torcedor brasileiro ele acaba não acompanhando os jogadores que atuam em mercados alternativos, né? Ficam mais centralizados naqueles grandes times que acabam disputando Liga dos Campeões e Liga Europa. Você acha que falta o interesse, uma paixão do brasileiro mais por futebol? Nesses países que você atua, tem mais do que aqui no Brasil? Como é que você vê essa situação assim? Cara, pode ser que sim, pode ser que sim. Nos países que eu atuei, né, claro, os torcedores eles acompanhavam outras ligas, assim, outras ligas menores, acompanhavam, eu te digo até mais. Por quê? Porque lá, agora eu acho que no Brasil já está virando essa febre aí das apostas em jogos. Em Portugal é muito forte e creio que nos outros países da Europa também. E por isso eles acompanhavam mais as outras ligas, entendeu? Não porque eles gostavam ou não gostavam ou gostavam de acompanhar, mas por causa disso, né? Acabou sucedendo deles acompanhar as outras ligas justamente por isso, pelas apostas e tudo mais. E vamos lá, por exemplo, nos clubes pequenos que eu passei no Brasil, o Glória de Vacaria que eu tive no Glória de Vacaria, a gente não chegou a mencionar, que é um clube da segunda divisão do Gauchão, né, que a gente chama, a torcida fanática, assim, enlouquecida, é uma cidadezinha pequena do sul, uma torcida fanática, muito bacana de jogar lá, foi uma passagemzinha boa também, uma experiência muito boa. Lajadense, torcida relativamente somente da cidade, sim, mas não tão grande. Novo Hamburgo também, relativamente da cidade, mas não tão grande. E aí partindo para Portugal, o Santa Clara, torcida pequena, assim, porque era uma ilha, né? Então não os clubes do continente não acompanhavam muito os outros torcedores. E aí eu fui para o Leixões de Matosinhos, a torcida muito grande, muito fanática, cobrava muito os jogadores, que foi bem bacana, assim, foi uma experiência até meio... Tem várias histórias, assim, né? Meio cabreiras, assim, que aconteceu lá com a torcida. Ô, Thiago, sim. aproveitando o gancho, conta uma dessas histórias, assim, loucas. Cara, aí, uma vez a gente jogou lá nesse clube que eu tava no Leixões. A gente jogou num jogo em Lisboa, a gente morava, o Leixões é do norte, né, do Porto. A gente jogou em Lisboa e a torcida foi olhar o jogo, assim, sei lá, uns
uns 100 torcedores, e eles no meio do jogo começaram a dizer assim, porque vocês venderam o jogo, porque tem isso, né, no futebol também, o negócio de venda de jogo. E a gente não tinha feito, por exemplo, eu não sabia se algum jogador tinha feito. Mas, enfim, sabe, vocês venderam, e começaram a gritar que venderam e falaram assim, nós vamos pegar vocês lá quando vocês chegar. Aí a gente voltou de ônibus para o Porto. Quando chegou no estádio, a gente já estava com medo, né? Sabia o que ia acontecer. Aí descemos do ônibus. No que a gente desceu do ônibus, os caras começaram a sair de trás das pilastras, assim, ó. Sem mentira, uns 50 cabeças. Uns 50 cabeças. E começaram a peitar. E eles ficaram no portão do estádio, que a gente chegou no estádio, né? Ficaram no portão do estádio, e daí os jogadores iam saindo de carro, e eles só olhavam, assim, tipo um pedágio eles fizeram, eles só olhavam para dentro e viam quem estava dentro e falavam assim, tu pode ir embora. Aí olhava para o outro, não, tu estaciona aqui no canto que nós vamos falar contigo. Aí acabou até sucedendo que o treinador nosso da época lá pediu para ir embora, porque disse que tinha sido ameaçado, ficou com medo, e pediu para ir embora nesse caso que aconteceu aí com a gente. Mas você ficou nesse pedágio aí ou te liberaram? Não, eu passei. Os brasileiros passaram, tinham eu e mais 3, os brasileiros deixaram passar. Ainda bem. E agora, para a gente emendar para falar um pouquinho de Hong Kong, né? Você joga no RF, né? Que é um time que pertence a um clube chinês, né? Exatamente. Como é que é? Você mora na China, no caso, mas joga em Hong Kong, né? Isso, a história que eu sei foi assim, né? O dono do RF, um dos donos, ele é de Hong Kong. E aí ele porque eles são muito de status aqui. Ele queria ter um clube em Hong Kong que fosse o campeão de tudo, entendeu? Que fosse campeão. Uhum. Porque ele queria, vamos dizer assim, na linguagem, se aparecer para os caras aqui. E, enfim, a gente mora na China, né? Treina na China, no mesmo CT do Guangzhou RF chinês, a mesma coisa. O mesmo CT, treina com os caras, com o Musa Dembélé, o Zahavi, Renatinho, que são os estrangeiros, e daí tem mais um outro israelense que jogam lá. E os caras são super gente boa. Na época que eu cheguei era o Júnior Urso e o Renatinho, os dois brasileiros que estavam lá. O Júnior Urso acabou saindo. Enfim, é muito bom, a estrutura muito boa, né? Salário muito bom, paga em dia, muito diferente do que eu já tinha experimentado antes, e a cidade de Guangzhou muito grande, né? 13 milhões de habitantes, já super desenvolvida, e gosto muito de viver lá. A gente só vem mesmo para jogar aqui em Hong Kong, né? A gente vem, sei lá, um dia antes, fica no hotel, joga e já volta para Guangzhou. Então eu não tenho muita experiência de Hong Kong. E agora, como é que tem... o nosso programa passado, inclusive, foi sobre o coronavírus. A gente trouxe o Léo Hatung aqui, que é um especialista em futebol chinês. Como é que está a situação do coronavírus na tua cidade? Em Guangzhou foram, acho que, 300 e poucos casos. Não teve nenhuma morte. E já foram 100 e poucos já recuperaram, né? Porque 142 já recuperaram. E porque eles tratam mais por região, né, da China. E daí tem o epicentro lá, que é o Wuhan, né, que é o Hubei, que essa aí nem se compara, né, com o que no caso da outra China, dos outros partes da China. Mas, enfim, a gente teve que... Agora ficou uma situação bem complicada, porque o clube nosso teve que vir para Hong Kong, porque o governo de Hong Kong fez um negócio de uma quarentena aí para quem viesse da China para Hong Kong, teria que ficar 14 dias de quarentena, né? Que são os 14 dias que é o período em que o vírus se mostra na pessoa, né? Entre 14 dias, e depois de 14 dias, daí a gente poderia fazer o que for. Aí a gente teve que vir antes deles decretar a quarentena.
Agora a gente está num hotel aqui em Hong Kong para poder continuar o campeonato. O campeonato parou um pouco, agora a gente tem jogado só uma Copa aqui em Hong Kong, mas a Liga mesmo, a Premier League deles aqui, a nossa tá parada, só vai voltar para março, ou eles estão decidindo ainda quando que eles vão voltar. Maravilha. Caio. Thiago, no ano passado, em junho, né, tiveram muitos protestos, teve início, né, os protestos em Hong Kong, dado a um projeto de lei que permitiria a extradição de suspeitos de crime em Hong Kong para a China continental. Queria saber se esses protestos afetaram muito na equipe, né, também no rendimento dela, como é que foi esse período para o Guangzhou RF e como é que você lidou com esse período? Foi bem tranquilo, a gente não experimentou isso muito aqui, porque a gente, na realidade, só vem para jogar, né? Mas para nós, Guangzhou RF, foi bem tranquilo. Tivemos um jogo cancelado devido aos protestos, porque os caras, enfim, perderam a cabeça, estavam quebrando tudo perto do estádio que a gente ia jogar. Mas no mais, assim, não foi muito prejudicado o campeonato, e os jogadores também não entraram muito da onda dos protestos. Os jogadores que eu conheço, né, os jogadores de Hong Kong. E Thiago, para a gente fechar aqui a tua participação, já agradecendo a ti, eu já fiz uma matéria uma vez sobre os jogadores brasileiros que atuam em Hong Kong, na época você acha que não estava ainda em Hong Kong, e tinha alguns deles jogando pela seleção de Hong Kong, né? Faz parte dos teus planos, ou já chegaram a cogitar essa hipótese de você defender a seleção de Hong Kong? A gente sabe que tem, por exemplo, o Sandro, que joga e é atacante na seleção de Hong Kong. Faz parte dos teus planos algum dia? Cara, hoje não faz. Eu tô com 27 anos, tenho uma visão assim de sair, né, de Hong Kong. A minha visão, vir para a Ásia, era para jogar uma liga maior da Ásia, no caso, né? O meu objetivo é China, Coreia, Japão, enfim. A gente sabe que é difícil, mas a gente está aqui no mercado, enfim, fica mais fácil, né? Esse é o nosso pensamento. Esse é o meu intuito, de ir para uma outra liga da Ásia. Eu jogo com 2 jogadores que jogam, 2 brasileiros, que, enfim, têm o passaporte de Hong Kong, que é o Giovanni e o Beto. E, enfim, eles já são mais velhos, né? Porque precisam de 7 anos para pegar o passaporte de Hong Kong. E, enfim, no meu caso, eu não tenho esse objetivo, porque eu teria que jogar 7 anos contínuos em Hong Kong, e a minha ideia é partir para uma outra liga. Mas, se acontecer, creio que sim, creio que se tiver a possibilidade e eu tiver aqui os 7 anos, eu posso jogar pela seleção de Hong Kong com o maior prazer. Até porque seria uma coisa diferente, né, que eu iria experimentar na minha carreira, e tem muitos jogadores que fazem já aqui, né? Então é uma coisa bem normal aqui para Hong Kong, isso. Maravilha. Legal demais o papo com o Thiago aqui na participação do Gol pelo Mundo. Thiago, te agradeço demais a tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço vocês aí pela oportunidade, e deixando já um abração para todo mundo, para vocês aí. Fiquem com Deus, e sempre que precisar eu tô aí para resenha, que jogador vocês sabem como é que é, né? Gosto de uma resenha. E depois do papo com o nosso Thiago, quero agradecer a você que ouviu a gente mais uma semana. Real, o que as pessoas que ouviram têm que fazer? Tem que dar o like, tem que compartilhar, tem que clicar na sineta também? Isso, meu diretor. Clica na sineta, compartilha, divulga, bota no grupo da família, que só fala de morte, foto de gente morta. Esquece isso. Compartilha aí, dê sua sugestão e participe com a gente de podcast O Gol. E esteja aqui também na próxima semana, terça-feira, tem mais O Gol pelo Mundo. Te aguardamos na próxima. O Gol pelo Mundo.